No capítulo anterior, Matias estava confuso. Não sabia se a aparição do palhaço era real ou não. Mas uma coisa realmente aconteceu. Seu pai não apareceu em casa na manhã seguinte. No desespero, Ângela ligou para a polícia e um dia depois, eles iniciaram as investigações. Os dias se passaram e as notícias não foram nada boas. Nenhuma pista sequer foi encontrada. A polícia não tinha informações. No desespero, Matias caminhou até o circo, pois alguma coisa dentro dele dizia que aquele lugar estava envolvido no desaparecimento do pai. Ao chegar no terreno, ele encontrou a pasta de trabalho de Ricardo. Depois daquilo não houve dúvidas. O circo e o palhaço sinistro estavam envolvidos no desaparecimento de seu pai. Rapidamente ele levou a prova para a polícia e pediu para investigarem o circo. A polícia de imediato atendeu ao chamado de Matias, mas o resultado da investigação foi no mínimo bizarro. A polícia disse a Matias que não havia circo no terreno. Ele estava vazio. Matias entrou em desespero e foi até o terreno. O circo estava lá como ele sempre viu. Ele tentou contar tudo para a mãe, mas ela não acreditou. Então, na faculdade, ele escreveu sobre isso e leu seu conto no evento de livro e cinema. Quando terminou, um jovem chamado Jonas chegou até Matias e disse que ele também via aquele circo que Matias descreveu no seu conto. Matias não sabia o que responder para Jonas. Ele não imaginava encontrar alguém que estivesse passando pelo mesmo pesadelo que ele. Eles então combinaram de se encontrar no dia seguinte para tomar um café e conversar sobre aquilo. Na manhã seguinte, Matias não conversou muito com a mãe, pois não adiantava mais. Ela não acreditou em nada do que ele disse. Porém, ele tinha esperanças de que a polícia pudesse ligar com pelo menos algum indício do paradeiro de Ricardo, e isso confortaria Ângela. Durante o café, assim que Jonas chegou, Matias logo perguntou: "Me conte tudo o que você sabe sobre esse circo." Jonas respondeu: "Olha, eu não sei muita coisa. Sei que há alguns dias atrás eu vi quando ele chegou na cidade. Era quase meia-noite quando as carroças passaram pela rua de casa. Foi muito estranho. Fiquei todo arrepiado, mas tenho que dizer, essa não foi a primeira vez que eu vi aquilo. Parecia que não tinha ninguém conduzindo os veículos. Eu então tirei uma foto com o meu celular." Ele mostrou a foto para Matias. Estava muito escuro e a imagem era apenas de um borrão preto na rua. Matias então questionou que naquela foto não dava para ver nada. Jonas então disse: "Nessa foto não, mas eu a deixei mais clara com esse aplicativo e olha o resultado." Matias então viu que existia um condutor entre aqueles veículos. Ele usava uma cartola e tinha chifres enormes. Porém não deu para ver seu rosto, pois a qualidade da foto não permitiu. Assim que Matias descreveu o que tinha visto, Jonas disse: "Exatamente, esse suposto homem de cartola e chifres.
Eu o vi na noite em que meus pais desapareceram. Estava chovendo muito. Eu acordei com os relâmpagos. Decidi então ir até a cozinha para tomar água. Nessa hora, vi que a porta do quarto dos meus pais estava aberta e a janela também estava aberta, fazendo um barulho muito alto. Quando entrei no quarto, eles haviam sumido. Olhei pela janela e vi quando um homem de cartola com chifres enormes fechou o portão e caminhou para a rua. Rapidamente eu saí no portão, mas não o vi mais. Eu fui até a polícia e registrei o desaparecimento. Algumas noites depois, eu vi ao longe uma carreata saindo da cidade. Parecia ser um circo, mas estava tudo apagado. Já se passaram 2 anos e até hoje meus pais não foram encontrados. Agora o circo voltou. Eu não liguei os pontos da primeira vez, mas agora eu vi tudo muito mais perto e claro. Meus pais foram levados por aquele homem. Mas quem acreditaria em mim? Nem eu mesmo sabia se acreditava em mim ou não, até que você apareceu. Matias ficou um pouco confuso e com medo. Ele não tinha visto esse homem de cartola, apenas um palhaço sinistro. Porém, Jonas disse que esse palhaço ele não viu, nem o circo ele chegou a ver. Só viu mesmo a carreata. A primeira vez a viu de longe, quando já deixava a cidade, e dessa vez a viu de perto quando estava chegando. Matias levou Jonas até o terreno e mostrou o lugar tenebroso, questionando se ele estava vendo o circo. Jonas disse que estava vendo tudo claramente. Matias então falou: "Meu pai foi levado por esse circo, tenho certeza. Sei também que foi aquele palhaço estranho que o levou, e eu e minha mãe estamos correndo perigo, pois ele esteve rondando a minha casa." Nessa hora, eles decidiram procurar na internet alguma explicação para tudo aquilo. Até aquela hora, o que eles sabiam era que não tinha sido a primeira vez que o circo havia estado na cidade, e sempre que ele aparecia, pessoas desapareciam. Eles foram para a casa de Jonas e lá iniciaram as buscas. Durante a pesquisa, Matias questionou se Jonas morava sozinho, e ele respondeu que após o desaparecimento dos pais, seus avós foram morar junto com ele. Continuando a busca, eles pesquisaram por um homem de cartolas e chifres. Os resultados não trouxeram muitas respostas no começo, até que um site antigo apareceu. Ele dizia que havia um demônio chamado Eterbaide, conhecido por suas travessuras. Era um colecionador de almas. Dizia uma escritura do século IV a.C. que Eterbaide colecionava almas para seu grande espetáculo. Com o surgimento do circo no Império Romano, muitos acreditavam que o inferno era como o circo, e Eterbaide era o demônio que comandava o show, aquele que recolhia almas para aprisioná-las embaixo de sua tenda. Porém, isso não acontece sem o consentimento da alma. Ela precisa fazer um pacto. Eterbaide atende qualquer desejo, desde que sua alma seja dele. Nessa hora, Matias se levantou, já com os olhos cheios de lágrimas, e disse: "Então, meu pai está morto. Ele foi levado por causa desse pacto. Eu não acredito que ele fez isso com nossa família. O que era tão importante que valia sua alma?" Jonas então o questionou: "Matias, você acha que eu estou feliz? Esqueceu que meus pais também foram levados? Olha, fica calmo. Isso é apenas uma suposição."
Dá uma olhada nessa imagem. A pessoa que faz esse pacto tem que desenhar esse símbolo na casa. Ela fica marcada para que o demônio possa vir buscar a alma algum dia. Ele não avisa quando vem nem a hora que vai levar a alma. Mas ele vem. Vá para sua casa e procure esse símbolo. Matias foi rapidamente para a sua casa. O símbolo era um pentagrama vermelho e em cada uma das pontas haviam 2 chifres virados para baixo. Assim que chegou em casa, sua mãe disse que precisava falar com ele. Matias nem deu atenção e foi procurar por esse símbolo. Depois de jogar tudo para cima e fazer até com que sua mãe gritasse com ele, o pior aconteceu. Atrás do guarda-roupas, ele encontrou o símbolo vermelho desenhado. Ângela rapidamente correu para o quarto e se assustou com o que viu. Ela então disse: "Pelo amor de Deus, Matias, o que é isso?" Matias, chorando muito, abraçou a mãe e disse: "Mãe, o pai está morto. Agora eu tenho certeza. Esse símbolo é de um pacto, mãe. O pai fez um pacto e sabe-se lá o porquê. Agora um demônio veio e levou ele para dentro do circo. Eu não sei por que estou falando isso. A senhora não acreditou em mim da primeira vez." Ângela, com lágrimas nos olhos, olhou para Matias e disse: "Filho, hoje de manhã eu fui até o terreno que você tinha me falado. Eu vi o circo também. Ele é real e eu estou morrendo de medo. Seu pai nunca me contou nada sobre isso. Sempre fomos tão próximos um com o outro, sempre abertos em todos os assuntos, mas pacto? Ele nunca falou nada disso, meu filho. Será que temos alguma ligação? Você acha que seu pai seria covarde o suficiente para matar também sua família? Eu me recuso a acreditar, filho." Matias, sem esperanças diante de tudo, falou: "Eu sinceramente não sei por que estamos vendo o circo, mãe. Será que seremos levados também? Eu só queria que meu pai estivesse aqui. Eu lembro quando ele me colocava para dormir e cantava para mim todas as noites." Matias então lembrou da canção de ninar que Ricardo cantava para que ele não tivesse medo de dormir sozinho. Durma, meu filho, e sonhe demais. O mundo dos sonhos é você quem faz. Se algo ruim aparecer, pense em mim, vou te proteger. Ele então abraçou forte a mãe e logo o seu celular tocou. Era Jonas contando que também havia achado o símbolo e uma carta escrita por sua mãe, onde ela desabafava que havia feito um pacto junto a seu marido para engravidar. Seu sonho sempre foi ser mãe, mas ela era estéril. Na carta ela contava que não havia se arrependido do que tinha feito, pois tinha certeza que viveria lindos momentos maternos antes dela e seu esposo serem levados pelo demônio Eterbaide. Matias, desesperado, desligou o telefone e pensou que se a história fosse verdadeira, de um jeito ou de outro seu pai estaria embaixo da grande tenda daquele circo. Rapidamente ele correu até lá e estava disposto a entrar para procurar seu pai, pelo menos constatar que agora ele já era uma das almas de Eterbaide. Porém, assim que se aproximou do terreno,
viu ao fundo da tenda o palhaço que havia o perseguido dias atrás. Ele estava de costas para a rua. Matias foi para os fundos bem lentamente, pois queria abordá-lo de surpresa. Conforme ele foi se aproximando do palhaço, um calafrio tomou conta de seu corpo. Seu coração disparou, mas ele não ia correr dessa vez. Precisava enfrentar seus medos se quisesse respostas. Então ele se aproximou mais e mais. De repente, da boca do palhaço, ele ouviu a canção de ninar. Matias, confuso e com os olhos cheios de lágrimas, disse: Pai, é você?